Imagina uma pessoa de 17 anos, eu tenho um lá em casa, ainda está no ensino médio, não sabe bem nem quem é, está descobrindo o próprio corpo, as próprias opiniões estão se formando, nem tem direito nesse momento, acha que tem, né? Descobrindo o próprio gosto, tem medo de decepcionar os pais nesse momento, tem pressão da escola, dos amigos, da família. E nessa fase, nesse turbilhão de emoção, exatamente nesse momento da vida, a sociedade pede que ele tome uma das decisões mais importantes que ele vai tomar durante a trajetória toda dele. O que você vai ser? Essa é a pergunta que se faz para esses adolescentes nessa idade. Eu tenho um lá em casa, como eu já falei, e eu sei o dilema que é. E aí, gente, essa pergunta não é o que você vai fazer o fim de semana, não é o que você vai estudar no próximo semestre. A pergunta é o que você vai ser daqui para frente. Qual profissão, qual carreira, a identidade profissional que você vai carregar por décadas. E se ele mudar de ideia mais tarde, bom, aí ele vai ter que se explicar, não é mesmo? Aconteceu comigo. Vai ter que justificar, vai ter que ouvir que desperdiçou anos, que poderia ter aproveitado mais, que é uma pena, não é mesmo? Pois é, eu acho isso um absurdo. E eu quero conversar com você sobre isso hoje. Essa lógica de escolher cedo e seguir para sempre não é uma lei da natureza. É uma construção cultural relativamente recente, você sabia disso? Ela nasceu junto com a industrialização e com a necessidade de formar mão de obra especializada em escala. Será que você já tinha pensado nisso? É importante a gente se informar para a gente saber de onde que vem aquelas coisas que a gente faz sem perceber. Então, a Revolução Industrial precisava de pessoas que soubessem fazer uma mesma coisa muito bem por muito tempo e que não ligassem de continuar fazendo aquilo para sempre. Era isso que precisava naquela época. E assim, isso foi bom para o mundo em algum momento, fazia sentido naquele mundo, era estável, a pessoa começava a fazer uma coisa e ela se aposentava fazendo aquilo. Lembra daquelas pessoas, às vezes um parente, que se aposentou 40, 30 anos na mesma empresa, 40 não, que se aposenta antes, 30 anos na mesma empresa. No mundo onde as profissões duravam gerações inteiras, inclusive se passava de pai para filho, né? O filho do carpinteiro virava carpinteiro, o filho do médico virava médico. E essa era a ordem natural das coisas. Hoje existem áreas que não existiam há 10 anos atrás. Desaparecem funções que pareciam eternas. O próprio conceito de carreira linear, que é entrar numa empresa, trabalhar, se desenvolver, crescer e se aposentar, já é quase uma ficção para gerações mais novas. Eles não conseguem nem imaginar isso. E mesmo assim, mesmo com toda essa mudança de contexto, nós continuamos pedindo para os adolescentes de 17 anos decidirem o que vão fazer para todo o sempre. Gente, isso é assustador. Eu tenho 47. E eu olho isso com a idade que eu tenho e eu acho assustador. Se me pedir para escolher hoje uma coisa que eu vou fazer o resto da minha vida, eu vou falar, não me faz essa pergunta, pelo amor de Deus. E nós, adultos, continuamos julgando aqueles que mudam de caminho, como se eles tivessem falhado. Nossa, você teve que mudar, né? Você não deu certo. Nossa, mudou de emprego, né? Mudou de carreira. Nossa, agora você não faz mais consultoria, não. Agora você quer fazer aplicativo. Nossa, que coisa, né? Pois é. Quem nunca ouviu isso, eu já ouvi várias vezes. Nossa, você não para quieta, né? Quer mudar toda hora. E aí, gente, tem uma coisa que acontece quando nós escolhemos uma profissão muito cedo e investimos anos nela. A profissão começa a virar a identidade da gente. Então você deixa de ser uma pessoa que trabalha com direito e vira um advogado. A gente vê muito isso nas bios, né? Eu sou advogado e tal, sou médico, sou engenheiro, sou psicólogo, eu sou muito mais rota que é uma profissão, pensa. E aí a pessoa deixa de ser uma pessoa que ensina e vira professora, né? Como eu já falei, advogado, professor. A função absorve o ser. E aí quando a vida muda, quando os valores mudam, quando o corpo muda, quando o sentido muda, quando o seu inconsciente pede alguma coisa a mais, porque vai acontecer em algum momento da sua vida, se não aconteceu ainda, a profissão que não mudou junto vira dilema, vira dor, vira prisão praticamente. E aí mudar de profissão parece que você vai mudar de identidade, e aí você se assusta. E aí muita gente prefere morrer com a dúvida do que morrer
com a ideia de que mudou, de que pelo menos tentou, sabe? Justamente por causa de todo esse agregado que vem de história que nós fomos ensinados, e isso foi passando de geração em geração. Eu conheço pessoas que ficaram anos em carreiras que não as faziam felizes, porque o custo de sair parecia alto demais. E eu não vou dizer só o custo interno, a pessoa se preocupa com o custo externo, o que as pessoas vão achar. Não é só o custo financeiro, é existencial. Nossa, mas eu estudei isso tanto tempo, eu me especializei tanto nisso. Isso é o que eu sou. O que as pessoas vão pensar de mim? E tem um custo invisível nisso que ninguém contabiliza, que é o custo de continuar, né? Aquilo que eu falei, vai virando uma prisão, vai virando peso. O custo de passar décadas num trabalho que não ressoa mais com você, não tem mais a ver com quem você é. O custo de acordar de manhã para fazer algo que não tem sentido para você. Tem sentido para o mundo, tem sentido para a empresa que você está, tem sentido para muitas pessoas. Poderia ser o sonho de alguém, né? Mas talvez não tenha sentido para você. De guardar dentro de você uma versão que não dá espaço para aparecer uma versão nova. É difícil mesmo, mas a gente precisa pensar nisso. Só vai nascer o novo se a gente abrir espaço. E, gente, isso vem disfarçado de responsabilidade, né? Eu tenho minhas responsabilidades, eu preciso continuar, mas não, isso é desperdício de vida. Porque se você tivesse a certeza absoluta que você fosse morrer amanhã, talvez você reconsiderasse essa vontade de mudar, não é mesmo? Então eu quero propor uma releitura. Mudar de profissão não é sinal de que você errou lá atrás, é sinal de que você cresceu. É sinal de que o ser que você é hoje não é mais o ser que você era aos 17 anos. E que bom, né, gente? Pelo amor de Deus, tem que conviver 47 anos com a mesma pessoa, não dá, né? Já basta que a gente escolhe um casamento, uma pessoa pra gente estar junto, que não é todo dia a mesma pessoa. Como é que você quer ser você todo dia a mesma pessoa? É impossível. Pessoas que mudam de área no meio da vida, geralmente chegam na nova área com talvez alguma coisa que quem entrou direto lá aos 17 anos, naquela pegada tradicional, talvez não tenha. A perspectiva, uma coisa chamada experiência cruzada, outras sinapses, né? A neurociência falaria assim. A capacidade de ver um novo, que é um lugar novo que ela está chegando agora, com os olhos de quem vem de outro lugar. Isso é valor. Não é uma bagagem inútil, não, isso é valor. O advogado que vira designer traz para o design uma precisão conceitual que designers sem essa formação raramente teriam. A engenheira que vira terapeuta traz uma capacidade de análise sistêmica, matemática, que enriquece a clínica. A professora que vira empreendedora entende de comunicação de pessoas de um jeito que os MBAs não ensinam. Trajetórias não lineares não são desvios, elas são composições, e composições costumam ser mais ricas do que linhas retas. Pensa, que lindo isso. Tá, mas então o que deveria mudar, né? O que você pode fazer agora? Do ponto de vista ideal, a gente mudaria como a sociedade trata a escolha profissional. Então, essa coisa de obrigar uma pessoa de 17 anos a escolher uma profissão para sempre, é isso que teria que mudar. O ideal seria que nós mudássemos os sistemas. Só que nós só conseguimos mudar o sistema se nós mudarmos pessoa por pessoa. E a única pessoa nesse planeta que eu tenho condição de mudar totalmente sou eu mesmo, entendeu? Então eu vou nessa linha. E fazendo isso, começando por nós daríamos aos jovens mais tempo, mais experiência, mais contato com o mundo antes de pedir que eles decidam. Trataríamos a mudança de carreira com normalidade, não com suspense. Percebe que muda só o jeito da gente ver as coisas? Mas, enquanto isso não muda de forma estrutural, tem algo, como eu já disse, que cada um pode fazer. E isso você pode fazer agora, eu faço. Que é parar de tratar sua própria trajetória como erro, quando ela não foi uma linha reta. Parar de se enxergar como alguém que não tem um lugar fixo, para se olhar como alguém multipotencial, talvez. E se você está numa profissão que não ressoa mais, isso não significa que você fracassou, gente. Isso é muito importante de se considerar. A gente se machuca demais. Só significa que você é uma pessoa que cresceu e foi além da escolha que você fez quando você era mais jovem. E, na verdade, isso é exatamente o que deveria acontecer. A profissão pode ser um ponto de partida que evolui
tipo uma árvore, né? Ela vem do tronco assim, ó, ela vai para todos os lados. E isso pode virar uma identidade que aprisiona, né? Se você se obrigar a ficar sempre no tronco. A diferença então não está na profissão, está na relação que você tem com ela e com as mudanças provenientes do seu próprio crescimento. Então a pergunta que eu quero deixar aqui agora é uma só. O que você é hoje que ainda cabe na profissão que você escolheu lá atrás? E se não cabe, o que você está esperando para pelo menos considerar olhar para outro lado?